Quando nós introduzimos a ideia de funções vetoriais de várias variáveis, a gente viu um exemplo que era dado por f de uv dado por v u ao quadrado mais v ao quadrado, e nós vimos que, na verdade, a imagem dessa função f era um gráfico de uma superfície, né? Basicamente aqui o paraboloide, né? Ok? Então, claro, centrado no 0, 0, né? Então a gente viu que essa função era essa função de duas variáveis levando em um vetor ou um ponto do R3, a sua imagem correspondia à superfície, a uma determinada superfície. E nós vamos usar esse fato para definir o que a gente conhece como superfícies parametrizadas. Então a gente vai dizer que uma superfície é parametrizada se existir uma função de um subconjunto do R2 no R3, tal que a imagem dela seja essa superfície S. Tá? Embora a função seja uma descrição da superfície, ou seja, a superfície é a imagem da função, é comum você falar que a função é a superfície, né? Então a gente fala seja sigma uma superfície, tá? É uma redundância, quer dizer apenas que essa função tem a imagem corresponde à superfície, mas é uma forma simplificada de se expressar, tá? Bom, se eu tenho sigma de uv, uma função do tipo x de uv, y de uv, z de uv, também é comum a gente escrever a superfície parametrizada como sendo a superfície sigma, dada por x igual a uma função de uv, y igual a uma função de uv, z igual a uma função de uv, com uv pertencente a um determinado conjunto A. Então, todas as formas, tanto esta quanto esta, vão ser usadas de forma independente para definir superfícies parametrizadas, significando sempre a mesma coisa. Né? Aqui está aquele exemplo que a gente falou, né? F de uv igual a uv u ao quadrado mais v ao quadrado é uma superfície parametrizada, porque a imagem dela corresponde a essa superfície que é o paraboloide. Tá? Um outro exemplo aqui um pouco menos trivial, né? Eu tenho aqui a função g de uv dada por cosseno de u seno de uv, tá? Com o meu u variando de 0 a 2π e o meu v variando de 0 a 1. Então você vê que o u vai dar que as duas primeiras coordenadas x e y, cosseno de u seno de u, ou seja, faz a circunferência, e o meu v é o papel que faz o valor variar aqui de 0 a 1 no eixo z. Portanto, eu tenho a circunferência variando no eixo do 0 a 1, tá? Isso corresponde a esse pedaço desse cilindro. Um outro exemplo menos trivial, mas que vai ser importante mais para frente, tá? É uma superfície um pouquinho mais complicada, em que a equação de x é dada por 1 mais v seno de u sobre 2, tudo multiplicado por cosseno de u, o y 1 mais v seno de u sobre 2 multiplicado por seno de u, e o z igual a 1 mais v cosseno de u sobre 2. O u varia de 0 a 2π e o v de menos 1 a 1. Isso é conhecido como faixa de Möbius, tá? A faixa de Möbius, ela tem uma característica que basicamente é uma fita em que na hora de fazer a emenda dessa fita, eu dou uma torcida na minha fita e emendo ela torcida, né? Então a fita faz isso aqui, ela se torce e volta a emendar com a fita correspondente, tá? Essa superfície a gente vai ver lá para frente, que é uma superfície chamada de não orientável. Bom, dada uma superfície, né, sigma no R2 no R3, eu posso considerar aquelas curvas que a gente já fez ali atrás, né, em que eu fixo o U0 ou fixo o V0, ou as chamadas curvas coordenadas. Quando eu tenho as curvas coordenadas, significa que eu estou tomando, por exemplo, aqui nesse caso, eu estou fixando um U. Se eu fixo um U, eu tenho
uma curva passando aqui. Se eu fixo o V, eu tenho uma curva passando em um outro sentido, tá? Bom, eu posso considerar nessas curvas os meus vetores, desculpe, as minhas derivadas parciais da minha sigma com relação a U e com relação a V, no ponto 0, V0. Essa derivada, como isso aqui é uma função que vai no R3, essa derivada parcial é um vetor do R3. E esse vetor é o vetor tangente à curva em que eu considero o V0 constante, com a derivada parcial em relação a U. De modo análogo, se eu fizer a derivada em relação a V, tá? Ele vai ser o vetor tangente a tomar a curva U0 constante no mesmo ponto sigma de U0, V0. Se os dois vetores tangentes às curvas forem LI, ou seja, se o produto vetorial desses dois vetores é diferente de zero, então eu posso definir um plano tangente a essa minha superfície, né, nesse ponto, em que eu vou estar usando esses dois vetores como formadores do meu plano, né? Então eu tenho o ponto da minha superfície, que é o sigma de U0, V0, mais uma variável S real multiplicado o primeiro vetor, mais um outro escalar T multiplicado o outro vetor. Isso vai formar todos os elementos desse plano, que eu tenho esse ponto como ponto inicial e os dois vetores como vetores formadores do plano, tá? E além disso, esse plano tangente ele vai ser ortogonal a esse vetor, que é o produto vetorial dos dois. Okay? Esse produto vetorial, é claro que ele é paralelo ao meu vetor, né? Ele é ortogonal ao meu plano tangente, e ele vai ser definido então como sendo o vetor normal à superfície no ponto correspondente, tá? Então é claro que a gente trabalha sempre com o vetor normal unitário, então eu vou definir aqui o vetor, que na verdade é uma função que depende de UV, ela muda para cada ponto da minha superfície, em que é o produto vetorial da derivada parcial de sigma em relação a U e de sigma em relação a V sobre a norma disso para garantir que o vetor é unitário. Observe que ele, como ele é diferente de zero, eu posso tomar a norma aqui porque a norma vai ser também diferente de zero. Isso define uma função, na verdade, uma função vetor normal, tá? Ou um campo vetorial, sobre a minha superfície. Bom, dada uma superfície, a gente pode ou tem interesse em calcular a área dessa superfície. Então, como que eu vou calcular a área dessa superfície? A área dessa superfície a gente pode analisar de acordo com a seguinte ideia. Eu vou considerar uma superfície parametrizada e vou considerar um retângulo, né, formado pelo produto cartesiano de U mais ΔU, no intervalo cartesiano com V mais ΔV, contido na minha região A. Então, o gráfico aqui que a gente mostra é exatamente esse aqui, essa primeira parte, né? Ó. Então, eu tenho aqui no meu plano o V, eu tenho o meu, a minha área de definição, o meu conjunto, o meu domínio da minha função sigma, tá? E eu estou tomando um retângulo aqui bem exagerado, né? De U mais ΔU, por V mais ΔV, tá? É claro que quando a gente quer calcular, a gente vai fazer isso aqui tender a zero, né? Para esse retângulo ser bem pequenininho. Mas aqui ele está exagerado para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo. Então, quando eu pego esse retângulo dentro do meu domínio, eu posso passar esse retângulo pela minha função sigma, que é a função da superfície. Então, essa sigma leva a minha A nesta superfície aqui. E vai levar esse retângulo exatamente aqui num retângulo, num paralelogramo distorcido, né? Completamente distorcido de acordo com a superfície que eu estou considerando, ok? Então, calcular a área correspondente a esse retângulo é o que eu estou interessado, ou seja, qual é uma aproximação para essa área? Uma aproximação para essa área, ela pode ser dada pela área desse paralelogramo aqui formada por esses vetores. Ora,
a área do paralelogramo formado por esses vetores é o produto vetorial, né? A norma do produto vetorial desses dois vetores. Isso dá a área desse paralelogramo. Bom, para calcular esses vetores, a gente já fez isso lá atrás, né? A gente usa a fórmula de Taylor e aí a gente consegue calcular as aproximações. Esse vetor aqui vai ser dado pela derivada parcial de sigma em relação a U vezes o meu ΔU, que é a largura aqui desse retângulo, tá? E esse aqui vai ser ΔΣ em relação a V vezes o ΔV. Portanto, a área correspondente a esse paralelogramo vai ser o produto vetorial desses dois caras. Ok? Voltando ali atrás, né? Foi isso que eu falei aqui, né? O sigma de R corresponde a um paralelogramo curvilíneo, né, ou distorcido sobre a superfície. A área é aproximada pelo paralelogramo formado pelos vetores tangentes à superfície no ponto sigma UV. Portanto, a área de sigma R é aproximadamente a norma do produto vetorial dos dois vetores, ΔU, ΔV. Ali o ΔU estava multiplicando esse cara, o ΔV multiplicando esse cara, mas a gente usou propriedades aqui da norma e do produto vetorial para tirar esses fatores para fora aqui da minha norma, tá? Bom, é claro que eu não estou interessado em uma aproximação tão grosseira, né? O que a gente quer fazer é esses retângulos todos ficarem bem pequenininhos e fazer uma soma sobre todos os elementos que estão dentro desse conjunto A, tá? Isso vai resultar, é claro, como eu vou tomar o limite desses caras tendendo a zero, numa integral, né? Portanto, se eu tomo uma partição de A bem pequenininha e faço esses ΔU, ΔV tenderem a zero, a área correspondente àquela superfície, sigma A, vai acabar recaindo na integral do meu conjunto A, da norma do produto vetorial da derivada parcial de sigma em relação ao vetorial com sigma em relação a V, du, dv, tá? A gente não fez uma demonstração formal, tá bom? Mas é evidente que não é difícil mostrar, né? Que isso aqui vai acontecer, tá? Então, isso é uma forma de calcular a área. Basta eu conhecer a parametrização da minha superfície. Se eu conheço a parametrização da superfície, eu calculo a área de qualquer superfície que eu quiser, tá? Nós vamos fazer um exemplo agora aqui, considerando a esfera de raio R, centrada no 0,00, tá? Cujo resultado já é conhecido, a área da esfera, só para verificar se realmente a gente está fazendo algo bem coerente. Então, vou pegar aqui uma parametrização da minha esfera, né? Então, eu tenho x r seno u cosseno v, y igual a r seno u seno v, e z igual a r cosseno u. O V está pertencendo ao conjunto A, onde o U varia de 0 a π e o V varia de 0 a 2π, né? Para a gente entender essa parametrização aqui da esfera, então a gente precisa lembrar aqui que a gente está fazendo o seguinte, né? Ó, você está considerando, por exemplo, quando você tem V igual a 0, aqui você tem x igual a r seno u, o y é 0, tá? E o z está variando aqui de 0 r cosseno u, tá? Então, o que está variando é o x e o z. Então, se eu tenho um eixo aqui, vamos ver se eu vou conseguir desenhar nesse cantinho aqui, tá? Eu tenho aqui um x, eu tenho y, eu tenho z. Então, essa minha esfera está no plano XZ aqui, ó, correspondente, né? Então, significa que eu estou fazendo aqui, ó, o meu varia de 0 a π, né? Então, ela está variando aqui nesse eixo correspondente aqui, essa metade desse eixo, tá? Lembra que isso aqui é só no plano XZ, tá? Quando eu faço o meu V variar de 0 a 2π, significa que eu estou alterando esses componentes para que eu faça um giro nesse sentido. Então, esse semicírculo que está aqui, ele vai ser girado aqui ao redor do eixo X. Portanto, eu vou ter aqui exatamente né? Ele vai fazer essa volta aqui correspondente para todos os pontos, tá?
isso vai resultar, não ficou parecendo uma esfera, né? Isso vai resultar, então, em uma esfera centrada aqui na minha origem, ok? É a rotação desse pedaço de ar. Bom, para calcular isso, não importa o desenho, basta que eu tenha a parametrização. Então, eu preciso calcular as derivadas parciais em relação a U e em relação a V. Então, eu vou calcular aqui a derivada em relação a U, né? Lembra que eu tenho aqui a minha sigma aqui, ela é dada por... Então, a minha sigma de UV, ela é dada por R seno U cosseno V, R seno U seno V e R cosseno U. Essa é a minha parametrização, né, que estava ali atrás. Então, quando eu derivo aqui em relação a U, R e cosseno de V são constantes, então a derivada do seno é cosseno de U, derivada do seno é cosseno de U, derivada do cosseno de U é menos o seno de U, tá? Depois, a derivada aqui em relação a V, eu vou ter R e seno de U são constantes, então eu vou derivar o cosseno, vai dar menos seno, por isso que dá menos R seno U cosseno V. Derivada do seno dá cosseno, então R seno U cosseno V. Derivada, aqui não aparece V, então é constante, derivando dá zero. Na hora que eu faço agora o produto vetorial, então eu vou substituir aqui o primeiro vetor que eu encontrei, a derivada em relação a U, a derivada em relação a V, tá? E aí, quando eu faço aqui o produto determinante, tá? Por exemplo, eu fazendo o determinante do I pelo cofator, né? Aqui vai ser 1 mais 1 dá 2, então menos 1 ao quadrado dá 1. Basta eu calcular esse determinante aqui. Aqui vai dar 0, aqui vai dar menos R ao quadrado seno ao quadrado do cosseno V, mas tem um menos determinante, fica mais. É R seno ao quadrado do cosseno V. Quando eu faço aqui o cofator correspondente a J, a posição aqui é ímpar, então o sinal vai ser trocado. Mas eu vou fazer dessa coluna com essa. Esse aqui vezes esse dá 0. Isso aqui daria positivo, menos com menos dá mais, mas tem o menos do determinante, então daria menos R ao quadrado, seno ao quadrado U, cosseno V. Mas como aqui o cofator é ímpar, ele vai ficar positivo. Então, R ao quadrado, seno ao quadrado U. Finalmente, o meu K, aqui a posição é 1 mais 3, dá 4, né? Então, o cofator também é positivo. Vou fazer o produto desses dois caras. Então, dá R seno U, cosseno V ao quadrado. Menos com menos vai dar mais. R cosseno U, seno ao quadrado. Tirando em evidência, fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado que dá 1. Então, dá R ao quadrado, seno U, cosseno U. Tá? Observe que todos os termos estão multiplicados por R seno U, pelo menos. R ao quadrado, seno U. Né? Bom, achando aqui a norma, vou fazer a norma ao quadrado para evitar a raiz quadrada, né? Escrever a raiz quadrada. Então, eu tenho aqui o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro. Esse cara somado com esse vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. Então, sobra só o R à quarta, seno à quarta U, mais o terceiro fator. Tirando o R à quarta, seno ao quadrado 1 em evidência, vai sobrar seno ao quadrado 1 mais cosseno ao quadrado 1, que dá 1. Então, o resultado da norma deu R à quarta seno ao quadrado U. Como estava ao quadrado, a norma, na verdade, é R ao quadrado seno de U. Ok? Portanto, a área da minha esfera vai ser a integral no meu conjunto A, né? Que é o intervalo de 0 a π, de 0 a 2π, de R ao quadrado seno U, dv du, né? Que esse aqui é o V, esse aqui é os limites do V e os limites do U, dv du. Observe que esse cara aqui não depende de V. Então, eu posso tirar para fora da minha integral. A integral de 0 a 2π de dv, né, fica igual. Então, eu tenho a integral vai dar V, subtraindo 2π menos 0 vai dar 2π. Então, vai aparecer um 2π aqui constante. O r ao quadrado também é constante. Então, por isso eu posso tirar para fora 2πr ao quadrado. E sobrou a integral de 0 a π de seno de U, du, né? Du, tem um errinho aqui, tá bom? Integral de seno de U dá menos cosseno de U aplicado de 0 a π.
Quando eu substituo em π, vai dar menos 1, com menos daqui fica mais 1, né? Menos a integral disso aqui em zero, que era menos 1, também fica mais 1, então vai ficar mais 2. Portanto, multiplico por 2, vai dar 4πr ao quadrado. Portanto, a área da esfera é 4πr ao quadrado, que é realmente a expressão que a gente já conhece há bastante tempo. Mas o que é interessante desse método para calcular a área é que ele é genérico, né? Ou basta eu conhecer a parametrização da superfície e eu calculo a área de qualquer superfície indicada, desde que eu resolva a integral, é claro.